Olá, pessoal. Estamos aqui para falar sobre a introdução à segurança, saúde, higiene e medicina do trabalho. Há muito tempo que existe uma preocupação sobre a saúde dos trabalhadores. E a saúde dos trabalhadores, ela vem tendo um crescente na preocupação por parte dos mais variados setores de atividades existentes em todo o nosso planeta. Na realidade, o que acontece é que há muitos e muitos anos, podemos dizer séculos, as pessoas trabalham. Aliás, todos nós somos trabalhadores. E como trabalhadores, nós temos que cuidar, além do trabalho, da nossa integridade física e emocional. Para isso, nós temos que cuidar da nossa própria existência, da nossa própria segurança e da nossa própria vida. Existe uma preocupação muito grande, portanto, principalmente dos órgãos de classe, por parte das autoridades governamentais e, por que não dizer, de nós mesmos. Podemos dizer que nunca houve tanta preocupação como atualmente para esta questão. E podemos dizer que um incremento nas questões de saúde e de segurança dos trabalhadores se deveu a partir da década de 70, quando houve um grande aumento da preocupação das entidades sindicais, principalmente, no mundo todo. No Brasil, a partir da década de 70 também, foi estabelecida uma legislação específica de segurança, higiene e medicina do trabalho, através do estabelecimento de algo inédito no nosso país, por que não dizer no mundo inteiro. A nossa legislação, que zela pela saúde dos trabalhadores, pode-se dizer que até hoje, desde aquela época, é uma das mais avançadas do mundo, o que muito nos orgulha. Mas, por outro lado, é algo que também nos preocupa, porque tem muitos aspectos que são muito difíceis de serem cumpridos. Afinal, sobra um questionamento para nós. O que mais nos preocupa? O trabalho ou a saúde? Para alguns, o trabalho é mais importante e deixam de lado a sua saúde. Para outros, a saúde é importante, mas aí não fazem bem o seu trabalho. Com isso, nós podemos dizer que deve haver uma relação de equilíbrio, de harmonia, e que não deve haver exageros sobre nenhum aspecto que possa ser considerado. Pensando nisso, nós podemos pensar da seguinte forma. O que vai ocasionar doenças? O trabalho ocasiona doenças? As doenças interferem com o trabalho? São questões que devem ser pensadas no nosso dia a dia. Portanto, nada como cuidados, prevenção ao invés de correção. Como dizia a minha avó, e a avó de muitos de vocês com certeza, é melhor prevenir do que remediar. E isso, com certeza, nós devemos ter sempre em mente, porque aquela lembrança, aquilo que nossos avós diziam, é válido até hoje. Portanto, vamos falar um pouco agora sobre o que acontece na nossa legislação, no nosso dia a dia e no mundo dos trabalhadores aqui no nosso país. A legislação de segurança, saúde, higiene e medicina do trabalho, ela tem muito a ver com os serviços especializados de segurança, higiene e medicina do trabalho nas empresas. As empresas todas são obrigadas a formarem seus próprios SESMITs, como vocês vão ouvir falar frequentemente. Os serviços especializados de segurança e medicina do trabalho, eles podem ser próprios ou terceirizados, e eles são feitos à medida em que as empresas possuem uma classificação que existe numa tabela, numa norma regulamentadora estabelecida por lei, e essa tabela vai dizer, através do ramo de atividade, do número de funcionários, dos riscos ocupacionais, como deve ser feito o efetivo do SESMIT. Qual é a função do SESMIT? Essencialmente, a função é a prevenção. O SESMIT existe nas empresas, próprio ou contratado. Ele existe, sim, para que ele procure evitar que as pessoas fiquem doentes ou se acidentem no trabalho. E isso é um trabalho nobre,
É um trabalho muito árduo também e que precisa do apoio de toda a empresa onde houver trabalhadores regidos pela CLT e também em atividades públicas. Precisamos entender a necessidade de que isso seja realizado nas empresas. Muitas empresas possuem SESMIT, outras não possuem. Existem empresas que estão conscientes da sua responsabilidade, do cuidado da saúde com os trabalhadores. Porém, existem empresas que, mesmo conhecedoras da necessidade legal, eles ignoram, procuram não dar atendimento à legislação. Existem empresas que possuem SESMIT e empresas que não possuem, como nós já vimos. Agora, independente da obrigação legal, muitas empresas contratam engenheiros, técnicos, médicos. Por quê? Porque eles sabem que a prevenção é fundamental para o seu negócio, para a saúde das pessoas, para que eles possam ter produtividade, o trabalhador pode ter rendimento maior, pode ter qualidade no seu trabalho, pode ter satisfação e pode ter segurança. Como é importante saber um trabalhador que quando ele sai de casa à noite para trabalhar, ele vai para o seu trabalho, dentro do seu trabalho ele vai ter uma proteção para que ele não se acidente, para que ele não se machuque, para que ele não fique doente, e quando voltar para sua casa, ele vai poder ver seus filhos, sua esposa, seus familiares. É ou não é importante? O que vocês acham? Nessa linha de ação, o SESMIT pode, dentro das organizações, estar diretamente ligado a áreas de produção, como o SESMIT pode estar ligado diretamente ao RH. Isso não importa a quem o SESMIT estiver relacionado. O que importa, sim, é que o SESMIT funcione. O que importa é que o SESMIT mantenha um estreitamento de relação com todas as áreas da empresa. O SESMIT precisa de apoio e ele dá apoio. O SESMIT, portanto, é essencial, sendo ou não sendo obrigatório. Vocês concordam? Independente da concordância de todos nós, existe uma legislação. O Ministério do Trabalho e Emprego concorda, determina, exige que os trabalhadores tenham a sua saúde preservada, assim como os sindicatos de categorias. E podemos dizer que os sindicatos de categorias tiveram uma função essencial ao longo dos anos para que essa legislação toda de segurança, saúde, higiene, medicina no trabalho fosse evoluindo. Foi uma batalha árdua. Muitas empresas entenderam isso, outras não. Podemos verificar que existem sindicatos que trabalham por resultados, sindicatos que trabalham por salários, sindicatos que têm um tipo de atuação. Por outro lado, nós enxergamos outros tipos de sindicatos que batem firme na questão da segurança e da saúde. Nós vemos sindicatos que incluem cláusulas de saúde, de segurança, de medicina do trabalho, de higiene no trabalho, incluem cláusulas nos acordos coletivos de trabalho. E isso é um ponto positivo. Por quê? Porque asseguram, através desses acordos coletivos de trabalho, que os funcionários, que os trabalhadores tenham melhor observação na sua saúde. Ainda voltando à questão dos sindicatos, na década de 70, e isso durou alguns anos, muitos sindicatos encaminharam trabalhadores seus, das suas classes, dos seus dirigentes, para cursos na Itália, na Espanha, onde eles tiveram treinamento que muitas das empresas no Brasil não puderam ter. Muitos médicos do trabalho, de empresas, muitos engenheiros de segurança correram atrás. Por quê? Porque não havia tanta preocupação por parte do empregador. A partir do momento em que os sindicatos evoluíram, as empresas buscaram recuperar essa evolução. E hoje dá para se dizer que trabalham juntos nessa área. Existe, portanto, um interesse mútuo, convergente. As empresas hoje se preocupam muito com a qualidade. Ora, tendo qualidade, tendo certificação da qualidade,
as empresas podem produzir, as empresas podem render mais, as empresas podem usar isso e, através dessa certificação, exportar para o exterior, porque as empresas que possuem certificado de qualidade, tanto no exterior como no próprio Brasil, elas são melhor vistas por parte de quem adquire seus produtos. Portanto, passa a ser algo vital para as empresas. As empresas que atuam com foco voltado para a qualidade, elas buscam a qualidade de vida dos seus trabalhadores. Por que isso? Porque não pode haver qualidade dentro de uma organização se não existe uma preocupação com a qualidade de vida. Trabalhador com qualidade de vida é trabalhador que produz, é trabalhador que rende, trabalhador satisfeito, é trabalhador confiável. E aí existe uma fidelização do trabalhador para com a empresa. Mas para ter qualidade de vida, o mais importante é ter saúde. Claro, se não se tem saúde, como é que vai se ter qualidade de vida? E para se ter qualidade de vida e saúde, o básico é atuar na prevenção. E qual é a melhor maneira de fazer prevenção? Pessoal, é através da educação. Programas educativos, programas de conscientização, muita conscientização, muito trabalho, porque muitas vezes os trabalhadores não querem ou não podem ou não têm condições de serem conscientizados. E isso cabe essencialmente a um trabalho integrado e organizado através dos SESMIT. E agora nós vamos falar sobre a integração com a área de recursos humanos, com os RHs. As áreas de recursos humanos das empresas devem trabalhar em conjunção com as áreas de segurança, higiene e medicina do trabalho nas empresas, visando uma atuação muito forte no sentido de trocas de informações. Claro, sempre preservando os aspectos éticos, que na medicina são fundamentais de serem cumpridos. Vamos dar um exemplo de como pode ser esse trabalho. Como exemplo, vamos lá. A Delegacia Regional de Trabalho, através dos seus auditores fiscais do trabalho, faz uma inspeção em uma determinada empresa. No momento que essa empresa possui um médico lá dentro, um engenheiro de segurança, ou mesmo os tenha como terceirizados, como contratados, ela terá um suporte para que possa responder a determinados aspectos dessas auditorias da DRT. O médico, o engenheiro devem ser chamados para auxiliarem a empresa a responderem às questões específicas. Por exemplo, a DRT quer saber como é que está o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional de uma determinada empresa. Ora, o RH até pode mostrar o PCMSO para o auditor fiscal do trabalho. Mas explicações mais detalhadas sobre o desenvolvimento desse PCMSO, sobre os exames, sobre dificuldades, sobre alterações, enfim, detalhes propriamente ditos, quem tem que dizer é o médico. Não interessa se o médico é próprio ou se o médico é contratado, se ele é terceirizado, se ele trabalha numa clínica. A empresa, o RH, deve conversar com os auditores fiscais do trabalho, dizendo a eles que o que possuem é isso. Podem mostrar os atestados de saúde ocupacional, mas maiores detalhes o RH tem que dizer que não possui, que quem possui esses detalhes é o médico. Então, falem com a DRT, com a auditora fiscal, dizendo que o médico pode ser acionado para que ele compareça à DRT, para dar as devidas explicações ou que forneça mais elementos para aquelas dúvidas ou para o atendimento às notificações formuladas. Portanto, pessoal, essa é uma das interfaces existentes entre RH e SESMIT. Outra interface. É fundamental que quando um trabalhador seja admitido numa empresa, que haja uma interação de ações entre RH e SESMIT, mais especificamente com o médico do trabalho. Por que isso? A legislação exige que todo trabalhador só deve iniciar a sua atividade
após ter sido considerado apto no exame médico admissional. Ora, existem empresas que admitem as pessoas e posteriormente fazem os exames, se é que fazem. Muitas não fazem. Isso é errado. Isso pode causar tremendos problemas para as empresas. Portanto, não esqueçam, sempre que tiver que fazer um exame admissional, façam primeiro e coloque a trabalhar depois. É claro que muitas vezes o RH é pego de surpresa. Muitas vezes, sem o seu conhecimento, alguém é colocado para trabalhar. Então, o RH, além dessa interação com o SESMIT, também tem que ter uma excelente interação com os gestores das várias áreas da empresa, fazendo-os compreender da importância da realização do exame médico admissional antes do ingresso na empresa. Querem ver outro exemplo? Outro exemplo é na realização de exames demissionais. Ora, o demissional deve ser feito, teoricamente, como diz a lei, antes da saída da pessoa. Mas é muito difícil que isso aconteça nas empresas, porque atender a legislação dessa forma pode trazer prejuízos grandes. Porque se um trabalhador de má fé souber que vai ser demitido daqui a tantos dias, ele pode usar de determinados artifícios para dizer que está doente, para buscar um benefício previdenciário, para ir no sindicato e acabar incomodando. Então, o que as empresas costumam fazer? A demissão da pessoa, aviso prévio e, após isso, encaminhado para o exame demissional. Este exame demissional deve ser feito em harmonia com o médico. O médico deve saber, pelos seus registros dos exames periódicos, admissional, pela evolução daquele trabalhador no seu aspecto de saúde, quais são as pessoas que têm ou não têm restrição para que seja feita uma demissão. Uma das coisas que nós costumamos ver em muitas empresas é que o RH pergunta para o médico, existe algum problema para demitir tal pessoa? O médico muitas vezes sabe de coisas éticas, que não vai revelar detalhes, que o RH não sabe. Olha, não demite essa pessoa, porque essa pessoa está com problema assim, 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 e não poderá ser considerada apta para a demissão. Neste caso, a pessoa ganha uma sobrevida e muitas vezes muito tempo de sobrevida dentro da empresa. Porque se uma pessoa com uma enfermidade é demitida, vai para o exame demissional, o médico pode dar o inapto para essa pessoa. E aí cria sérios problemas para a empresa. Este é mais um exemplo de integração entre as áreas. Querem ver mais um? Outro exemplo, então, é a questão de retorno ao trabalho. A legislação diz que as pessoas precisam retornar ao trabalho e fazer um exame de retorno ao trabalho sempre que ficar mais de 30 dias afastados, por doença ocupacional, por acidente de trabalho ou por parto. Ora, é comum se observar nas empresas que as pessoas retornam dos 30 dias de afastamento ou mais, muitas vezes tiram férias. Pessoal, não se pode dar férias para ninguém sem antes passar pelo médico e fazer o exame de retorno ao trabalho. Por quê? Porque está se dando férias para alguém que está afastado. Legalmente ele não retornou. Por quê? Porque o médico não liberou. Querem ver outra coisa relacionada a isso? É quando alguém retorna ao trabalho e efetivamente retorna ao trabalho, mas não passa pelo médico. Aí ele vai trabalhar numa determinada área e o médico nem fica sabendo. E isso pode fazer com que essa pessoa que retornou ao trabalho não tenha condições de trabalhar, venha a criar problemas sérios para a organização e para ele próprio. Muitos querem voltar ao trabalho sem ter condições. Outros voltam ao trabalho e querem se afastar. Passando pelo médico, essas situações são vistas e são melhor resolvidas. São esses alguns dos exemplos muito simples que nós gostaríamos de passar para vocês, para que vocês vissem a necessidade dessa interação entre RH e SESMIT, que é vital para as empresas. Pessoal, o diálogo é a melhor questão que pode haver entre RH, SESMIT e outras áreas, porque o diálogo não é só entre RH e SESMIT. Ambos têm que convencer o resto da empresa a trabalharem em harmonia. A comunicação, a informação é vital
para o bom desempenho das pessoas que trabalham na empresa, para o bom desempenho das pessoas que trabalham no SESB e RH, para que elas possam atuar da forma mais correta. Vamos agora à questão de legislação. As áreas de recursos humanos das empresas, basicamente, são as responsáveis por alertar as demais áreas no sentido do cumprimento da legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho. Compete ao RH zelar por isso. Por isso que o RH é fundamental nas empresas e essa harmonia com o SESMIT deve ser sempre preservada. O não atendimento às determinações legais pode acarretar severos problemas para as empresas, tanto em aspectos junto à DRT, como aspectos de queixas trabalhistas, ações judiciais, enfim, um sem número de consequências negativas. Aí está a responsabilidade do RH. E agora, pessoal, vamos para a nossa dica de estudo. Tudo que se relaciona à legislação de segurança, saúde, higiene e medicina do trabalho pode ser encontrado no site do Ministério do Trabalho e Emprego. E sugerimos que vocês naveguem muito nesse site, porque ele tem informações valiosíssimas e está sendo permanentemente atualizado.